irmãos amados, uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, os nossos amados e diletos irmãos. Deus abençoe a todos que estão participando conosco na noite de hoje. Agradecemos a cada irmão que está conosco, Viviane, Vera Lúcia, Diácono Rui, Analva Nicolau, tá? Todos os familiares aí da Viviane, Carmelino, Elsa, Gabi. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Agradecemos a participação do presbítero Rogério, da nossa filhota Renata, da Ana Cláudia Vasconcelos. Sejam todos bem-vindos, Deise, irmão Hélio Santiago. Tá? Prazer poder contar com a participação dos irmãos no dia de hoje. Também o Marcos Faria, que está participando conosco. Tá? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Vanusa Ribeiro, muito obrigado pela participação. Uma boa noite. Também a Cláudia Gonçalves Souto, obrigado. Obrigado, Michel e a sua família. Deus abençoe a todos. Joacir, Ana Cláudia Vasconcelos, Letícia, obrigado. Sueli Velasco, Deus abençoe. Sueli e os familiares, obrigado a todos esses irmãos. Também agradecemos a participação dos familiares, amigos, colegas de trabalho que porventura estejam conosco ou deverão estar conosco na noite de hoje, no nosso culto do dia de hoje, 26 de julho de 2020, nosso culto vespertino. Deus esteja abençoando aos nossos irmãos nesse momento. Nós vamos orar, vamos nesse momento falar com Deus através da oração e depois estaremos fazendo a leitura do Salmo 135, de 1 a 5. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos nesse momento de culto, Senhor. Te agradecemos por esse privilégio de poder adorar, Senhor, o teu nome, te exaltar, te bendizer, te glorificar, porque tu és um Deus grande e temível, um Deus todo-poderoso, maior que todos os deuses dos homens, um Deus incomparável, imensurável, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ó Senhor, louvamos o teu nome e te bendizemos e pedimos, aceite, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, abençoando também todas as famílias que estão juntamente conosco, adorando e glorificando o teu nome neste momento. Todos aqueles que estão participando conosco aqui, nós louvamos o teu nome, Senhor, por eles. Te louvamos, ó Deus, pelo dia de hoje, que acrescentas a nossa existência. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas até aqui e por esse altíssimo privilégio de cultuarmos o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos também a Maiara, Maria Cristina Nogueira. Muito obrigado pela participação desses irmãos conosco. Sejam bem-vindos. Nós estaremos agora lendo o Salmo 135, de 1 a 5, que diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Que o Senhor nos abençoe no momento em que lemos a sua palavra. Nós estaremos agora, irmãos, entoando o hino de número 28 do nosso hinário, hino de número 28 do hinário presbiteriano, novo cântico. Vamos
cantar juntos esse hino de número 28, Coroação. O Senhor nos abençoe, seja glorificado através do canto deste hino de nosso cenário. Deus seja louvado nesse momento em que cantamos ao seu nome, a sua soberania, a sua grandeza. Nós louvamos a Deus nesse momento. Irmãos, nós estaremos agora, vamos fazer uma oração por iluminação e vamos ler a palavra do Senhor para a nossa reflexão. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos diante de Ti, na Tua presença. E agora, Senhor, buscando, Senhor, a direção, a orientação e a iluminação do Teu Espírito, nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude, nos abençoe, abençoando, Senhor, aos nossos irmãos, dando-lhes também a iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra. Nós engrandecemos o Teu nome e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos hoje fazendo a leitura do texto para nossa reflexão no livro dos Juízes, livro dos Juízes de Israel, 241 é a página do Antigo Testamento. Nós estaremos lendo versículos 1 e 2 do capítulo 16. Juízes 16, 1 e 2. Diz assim o texto: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. E depois o texto continua dizendo: foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio
pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Nós vamos ler inicialmente esse texto, depois vamos ver outros textos dentro desse contexto que trata da história de Sansão, da vida deste moço. Então, irmãos, hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano e nós estamos vendo esse texto falando acerca da vida deste moço que muito cedo na vida se levantou contra tudo aquilo que havia sido determinado por Deus e, em desobediência a seus próprios pais, acabou colhendo frutos amargos na sua existência. Todos conhecemos, desde muito cedo, a história de Sansão. Sua mãe era estéril e o anjo do Senhor lhe apareceu e revelou que ela conceberia. Isso está registrado lá no capítulo 13, versículos 2 e 3. O anjo também revelou à mãe de Sansão o voto de ser um nazireu e consagrado a Deus desde o ventre materno. Os nazireus, eles eram assim chamados porque eram oferecidos a Deus, era feito um voto de oferecimento, de dedicação a Deus desses filhos para que servissem ao Senhor com todo o empenho, toda a dedicação, e não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Então, Sansão foi esse jovem, esse moço que teve esse voto estabelecido pelo próprio Deus e assumido, assimilado pelos seus pais, vivenciado pelos seus pais, que tudo fizeram para que Sansão cumprisse esse voto. Entretanto, Sansão não caminhou de acordo com as orientações de Deus. Sansão não caminhou dentro daqueles ditames, daquelas orientações, de todas aquelas determinações de Deus para a sua vida e acabou tendo dificuldades tremendas que culminaram até mesmo com a sua morte ainda muito cedo. Portanto, irmãos, nós estaremos hoje, à luz dessa questão, nós abordaremos o tema passos que podem levar à queda o servo de Deus. Vamos falar sobre essa questão. Que passos pode levar à queda um servo de Deus? Isso, meus irmãos, naturalmente, serve para os moços, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. Hoje, estamos comemorando também o Dia dos Avós, serve para os idosos, para todos nós, em todo o tempo, esta orientação da palavra do Senhor. Então, que passos podem levar à queda um servo de Deus, tomando como base esse contexto, tomando como base a vida desse moço? Aqui nós podemos ver, irmãos, em primeiro lugar, que um servo de Deus, ele pode ser levado à queda ao envolver-se com pessoas sem a aprovação de Deus. Essa é a primeira questão. Nós vamos ver aqui o versículo 1 e 4. Observe o versículo 1, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. E o versículo 4 diz assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila,
Portanto, irmãos, observem, caminhando na contramão daquilo que havia sido estabelecido pelo próprio Deus e assimilado e obedientemente defendido pelos seus pais, Sansão acabou envolvendo-se com pessoas que não tinham a aprovação de Deus, eram inimigos do povo de Deus, eram ímpios, eram pessoas que não agregaram valor à vida de Sansão, muito pelo contrário, contribuíram para a sua queda. Então, um servo de Deus, ele pode ser levado à queda ao envolver-se com pessoas sem a aprovação de Deus. Temos que tomar, irmãos, muito cuidado. Isso vale para todas as idades, como nós vimos no início. Muito cuidado com os nossos relacionamentos. A Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, tem mostrado inúmeras vezes situações terríveis que acometeram a vida dos servos de Deus no passado, sendo eles pessoas do povo comuns, ou mesmo servos de Deus envolvidos na liderança do povo de Deus, líderes do povo de Deus, o próprio Davi, sendo rei, como se envolveu com uma pessoa que, sem a orientação, sem a aprovação de Deus, com Batseba, os irmãos conhecem a história, e acabou envolvendo-se um terrível pecado que o atordoou, que o conturbou por muito tempo, levando-o a escrever, inclusive, o Salmo 32 e o Salmo 51, que tratam já do seu arrependimento. Mas muito sofreu Davi por causa do seu próprio pecado e por causa de ter se envolvido com pessoas sem a aprovação de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo, e especialmente na área dos relacionamentos, nós temos que saber fazer as escolhas com quem nós nos relacionamos. O Salmo 1 chama a nossa atenção e mostra que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse homem, diz o Salmo 1, é feliz, é bem-aventurado. Ou seja, sempre que nós temos relacionamentos que não têm a aprovação de Deus, nós colhemos amargos frutos. Portanto, fica aí essa primeira orientação do texto. A segunda lição que nós temos, o segundo passo na vida de Sansão, que fez com que ele caísse e colhesse frutos amargos na sua existência, mostra que um servo de Deus, ele pode ser levado à queda ao render-se ao assédio do inimigo. Então, o versículo 16, observe agora o versículo 16 do capítulo 16, diz assim, aqui está tratando-se de Dalila, diz aqui, importunando-o, ela, Dalila, né, todos os dias com as suas palavras, molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Observe outra vez o texto. Importunando-o, ela todos os dias, e as suas palavras, molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Meus irmãos, é isso que o diabo faz conosco. Ele nos molesta todos os dias, nos importuna com seus assédios para que nós caiamos em pecado. Essa é uma tática muito conhecida de todos nós e para a qual nós devemos ter todo cuidado. Observem como Dalila agiu, como assediou, como instrumento do próprio diabo, como assediou Sansão, como fez com que ele perdesse a sensatez e ele perdesse a paciência. E aí, com isso,
ele acaba cada dia mais entrando no lodaçal do pecado, porque não observou as orientações de Deus quanto aos seus relacionamentos e aquilo que poderia levá-lo à queda. Então, um servo de Deus, ele pode ser levado à queda ao render-se ao assédio do inimigo. Tá? A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, tenazmente nos assedia, o pecado nos assedia, né? Nós somos assediados pelo pecado. E quem está por trás de tudo isso é o inimigo das nossas almas, é o diabo que tenta fazer com que os servos de Deus deixem os seus objetivos, percam de vista os seus alvos, percam de vista, né, aquilo que planejaram no sentido de melhor servir a Deus para fazê-los cair. Portanto, mais uma advertência, esse é o segundo passo na vida de Sansão, que trouxe grandes dificuldades, grandes e terríveis moléstias à sua vida espiritual, física e emocional também. E, finalmente, irmãos, há uma terceira questão, um terceiro passo importante que nós devemos observar aqui. Está no versículo 17 do capítulo 16. E mostra-nos aqui, esse texto, que um servo de Deus, ele pode ser levado à queda ao ser infiel ao voto de consagração. Infiel ao voto de consagração. Diz aqui, versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, ou seja, sou consagrado de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ou seja, aqui, Sansão, ele foi infiel, totalmente infiel ao voto do nazireado, ao voto de consagração a Deus, abriu a sua guarda, né? Baixou a sua guarda, e com isso ele perdeu toda a sua força e foi capturado pelos filisteus e acabou sendo derrotado nessa primeira vista. À primeira vista ele foi derrotado, tá? Foi aprisionado, teve os seus olhos vazados e com isso ele meteu-se nessa grande calamidade, tá? Porque ele não se manteve fiel ao voto de consagração. Abriu a sua guarda, deixou que o inimigo tomasse conta da sua vida, enfraquecesse a sua vida, contando um segredo que era só dele, que devia ser guardado, e ele devia manter fidelidade com esse voto, que era um voto de Deus, era um voto assumido pelos seus pais e que deveria ser assumido por ele também. Ao ser infiel ao voto de consagração, Sansão perde toda a sua força. Observe o versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. É isso que acontece, irmãos, quando nós cedemos às tentações, quando nós baixamos a guarda, quando nós nos enfraquecemos, quando nós perdemos de vista o nosso alvo, o nosso objetivo e nos tornamos infiéis a Deus, que nos amou tanto, que nos deu o seu próprio Filho,
que nos amou antes mesmo que nós existíssemos, que nós nascêssemos, antes da fundação do mundo, já tinha nos escolhido. Então, irmãos, os filisteus vieram então após esse ato e eles prenderam a Sansão, dominaram a Sansão, vazaram os seus olhos, está lá no capítulo 16 ainda, versículos 20 e 21. Deus, apesar de tudo, apesar desta perda tremenda, ouviu o clamor de Sansão e o seu arrependimento. Entretanto, existem pecados cujas consequências são dolorosas e acabam permanecendo. Observe o versículo 28 desse texto, diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão clamou ao Senhor. Portanto, irmãos, nem tudo está perdido. Há sempre uma possibilidade, há sempre uma segunda chance. Deus é aquele que nos ama. Deus é aquele que tem prazer na nossa vida, na nossa integridade, na fidelidade do nosso coração. E Ele deseja que nós busquemos a sua face. Mesmo depois de termos caído, se nós, pelas nossas fraquezas, tivermos qualquer percalço, o Senhor está sempre pronto a ouvir o nosso clamor, e Ele ouviu o clamor de Sansão. Muito embora nós sabemos aqui pela história bíblica que Sansão ele acaba morrendo quando o palácio, o lugar onde estava dos filisteus cai sobre todos eles, todos morrem, mas ele morre também. Mas Deus ouviu o seu clamor, assim como Deus está pronto a ouvir o nosso clamor, assim como Deus está pronto a ouvir a todos os clamores do seu povo. Por isso, jovem, adolescentes, servos de Deus, membros da nossa comunidade, nós estamos passando por um momento difícil, dificílimo, de pandemia. Nesse momento, precisamos, agora que vamos regressar à nossa comunidade, à nossa igreja, os cultos presenciais, renovar os nossos votos de fidelidade a Deus, clamar a Deus para que Deus nos assista, nos revista do seu poder, da sua misericórdia, da sua autoridade. Ouça o nosso clamor e nós podemos e devemos fazer isso para vivermos uma vida de retidão na sua presença. Certamente, Sansão tinha tudo para ser bem-sucedido na sua vida, para ser um valoroso servo de Deus, mas cedeu às tentações, cedeu ao assédio do pecado, acabou caindo. Que os nossos adolescentes, os nossos moços, os membros da nossa comunidade, incluindo todos nós, os nossos idosos, as nossas lideranças, todos nós estejamos prontos a obedecer a Deus, a cumprir um voto de fidelidade que fizemos para com Deus quando da nossa profissão de fé, e o voto de fidelidade que fazemos a cada dia quando estamos afinados, harmonizados com Deus para fazer a sua vontade. Portanto, Deus nos abençoe, Deus nos dê firmeza, Deus nos dê a força, a fé e a autoridade que necessitamos para repreender o inimigo. Amém. E não deixar que nos assedie, que não deixar que caiamos nas suas ciladas, como fez com Sansão. Deus nos abençoe. Abençoe a todas as nossas irmãs, irmãos, líderes, jovens, adolescentes, as nossas crianças, a todos da nossa comunidade. Deus nos abençoe para a sua glória, para a honra do seu próprio nome. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos, nesse momento que nós estamos encerrando o nosso culto,
Queremos agradecer aqui a presença de alguns irmãos que apareceram aqui para mim depois que a gente já tinha iniciado, né? A Leda Sampaio, Jorge Vicente, Freire Gentil. Muito obrigado, Vicente. Deus abençoe a sua vida, abençoe a Celina, abençoe seus familiares, filhos, netos. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, todos aqueles que estão conosco neste dia, nesta noite, participando do nosso culto, da nossa live. Deus abençoe. Nós estaremos agora agradecendo, irmãos, pelo Dia dos Avós, hoje, tá? Pelo Dia Nacional dos Adolescentes, e aí, né, reconhecendo, né, o trabalho, a vitalidade dos nossos adolescentes, desejando que eles estejam firmes no Senhor. Amém. Para que possam chegar à idade adulta, à velhice, como os nossos idosos que nós temos hoje, muitos deles aí conosco, na nossa igreja, fiéis a Deus, firmes no Senhor, dando frutos. Que Deus abençoe os nossos adolescentes, os nossos avós, os nossos avós, tá? Agradecemos também no dia de hoje, nós somos muito gratos a Deus pelo aniversário da Priscila. Hoje é aniversário da Priscila Cardoso. Nós queremos agradecer a Deus pelo aniversário da Priscila. Estaremos orando para que Deus esteja abençoando, recebendo a nossa gratidão pela vida da Priscila. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo mais uma vez a todos os irmãos que participam conosco do nosso culto, da nossa live nesse instante. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, muito agradecidos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus muito amado, Tu és o Deus que contempla-nos com a Tua misericórdia, que nos amou desde antes da fundação do mundo, que nos escolheu para que fôssemos Teus filhos, Senhor, e andássemos em retidão diante de Ti. Tem misericórdia de nós e nos abençoe para que nós cumpramos esse propósito, possamos cumprir, ó Deus, completar a carreira e guardar a nossa fé, como fez o apóstolo Paulo, como fizeram os Teus servos no passado. Possamos hoje também agir dessa forma e fazer desta maneira, ó Deus, vivendo uma vida de fidelidade a Ti, porque sabemos que a infidelidade, ela traz dolorosas consequências e nós não desejamos que isso venha acontecer com nenhum de nós, nenhum de nossos moços, nossos adolescentes, nossos adultos, nossos idosos, nossas crianças. Ó Deus, desejamos ser um povo fiel a Ti. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, Senhor. Queremos agora agradecer-Te, Senhor, pelos avós, pelo Dia dos Avós, por cada um, Senhor, de nossa igreja, cada um avô e avó de nossa comunidade. Agradecemos pela vida de cada um deles, os nossos idosos. Tem misericórdia, Senhor, de cada um deles, abençoando-os rica e abundantemente. Abençoa também os nossos adolescentes. Misericórdia, Senhor, dos nossos adolescentes, guardando-os, ó Deus, da insistência do inimigo, Senhor, que nos assedia constantemente, ó Deus. Assedia os nossos jovens, assedia os nossos moços, ó Deus. Neste momento em que nós vivemos, nessa pós-modernidade, nesse mundo, ó Deus, inconsequente, nesse mundo de devassidão, Senhor, de tantos pecados. Tem misericórdia, Senhor, e abençoe, guarde, proteja, cuide, ampare, Senhor, os nossos adolescentes. Amém. Abençoa também nesse momento, nós clamamos a Ti, Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu recebas a nossa gratidão pela vida da Priscila, pelo seu aniversário hoje. Ó Deus, muito obrigado por essa vida. Tem misericórdia, Senhor, da Priscila, abençoando rica e abundantemente a sua vida, em todos os níveis, em todas as áreas, a sua vida física, emocional e espiritual. Amém. Tem misericórdia, Senhor, desta vida e abençoa também a Leda, Senhor. Amém.
Tem misericórdia, Senhor, da tua serva, ó mamãe da Priscila. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos desse dia. Perdoe os nossos pecados, abençoe-nos, ó Deus. Dá-nos uma noite muito abençoada de sono. Ó Deus, nessa semana que hoje se inicia, dá-nos uma semana de paz, uma semana em que nós estamos nos estruturando para voltarmos à nossa atividade presencial no próximo domingo. Ó Deus, abençoa a nossa liderança, a nossa comunidade, a nossa igreja, que nós possamos caminhar cumprindo todos os protocolos, ó Deus, das autoridades médicas e sanitárias. Ó Deus, abençoe-nos, ó Deus, para que a nossa igreja seja um exemplo de dedicação, um exemplo de obediência às autoridades, às leis, e cumpra os seus propósitos, ó Deus, nessa volta ao culto presencial. Nós louvamos o teu nome e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai muito amado, que a graça eterna e maravilhosa de Jesus, que as doces e eternas consolações, o conforto, alegrias e as instruções do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, enchendo os vossos corações e com todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, nós estaremos terminando agora, concluindo o nosso trabalho. Hoje nós teremos um pós-lúdio. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. Se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos juntos amanhã às 20 horas. Hoje, 19h30, amanhã às 20 horas, com a nossa devocional de cada dia, né? De segunda a sábado. E, pela misericórdia de Deus, nós deveremos estar voltando ao nosso trabalho presencial no próximo domingo. Então, nós temos live ainda até sábado, tá? E estaremos passando pormenores aos nossos irmãos a respeito de como vai ficar o nosso trabalho a partir do nosso retorno presencial. Um abraço ao Vicente, muito obrigado, Vicente, pelo seu abraço, tá? Um abraço nosso, meu e da minha esposa. Deus abençoe o Marcos Faria. Muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos, a Késia, que também está assistindo, todos aqueles que assistiram, a Priscila, o nosso abraço carinhoso e caloroso pelo seu aniversário, aos nossos adolescentes, os nossos avós. Deus os abençoe abundantemente. Vamos agora ouvir o nosso pós-lúdio. Te